Olá, eu sou o Matheus, apresentador do História Fácil. E hoje nós vamos aprender o processo da independência no Brasil e a independência também. E também vai ser um triplo, um processo de independência e antes a vinda da família real ao Brasil. Tá? A gente vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo extenso, que nem o vídeo que eu fiz do primeiro reinado, vai ser um vídeo longo. O vídeo pro primeiro reinado teve mais ou menos 20 minutos. Então é esse o tempo mais ou menos que vai ter. Então se você tem 20 minutinhos guardado aí, estude um pouquinho de história com a gente. Bora lá? Bom, para a gente entender o processo da independência, a gente tem que entender o porquê o Brasil quisesse uma independência, né? Por quê? Qual foi o motivo? Então, o Portugal estava passando uma crise econômica no século XVIII. E essa crise econômica teve alguns motivos, porque ele sofreu com o efeito da concorrência pela cana-de-açúcar e africanos escravizados. E também que a rivalidade entre Holanda, França e Portugal, entre esses comércios, era muito grande, fazendo Portugal entrar numa crise. E qual foi o motivo das crises? Tratados ruins entre Portugal e a Inglaterra. E também, o que eu acabei de dizer. Os tratados ruins como é? Por exemplo, Tratado de Methuen, de 1703. O acordo estabeleceu o fim de qualquer restrição da entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecidos ingleses em Portugal. E, em outras palavras, o tratado abria o mercado português à entrada de tecidos ingleses e o mercado inglês à entrada de vinhos portugueses. O tratado, no entanto, foi prejudicial, como eu disse, para a economia portuguesa, porque o volume de tecidos importados por Portugal era muito superior ao resultado de vários tratados desiguais firmados entre os dois países. Foi crescendo um déficit comercial do reino português. O que é déficit? É uma dívida. É você dever alguma coisa. Então, a dívida estava extrapolando. Porque o déficit é quando o dinheiro fica negativo. É falta alguma coisa. Por isso, déficit de atenção. Falta atenção. É tipo isso. Então, a partir da metade do século XVIII, com a progressiva queda na produção aurífera em Minas Gerais, a crise econômica portuguesa agravou mais ainda. Diante disso, algumas medidas foram tomadas, visando gerar mais recursos para o reino e superar a crise. Essa tarefa ficou ao cargo de Sebastião José de Carvalho e Melo. Mil desculpas, que tá meio apagadinho aqui. Que é o Marquês de Pombal, ministro do Estado de Guerra e dos Negócios Estrangeiros do rei Dom José I. A administração pombalina, o que ela foi? Diante da fragilidade econômica em Portugal, a exploração de ouro nas regiões de Minas Gerais e o aumento do controle do comércio colonial assumiram um papel estratégico na visão de Pombal. O crescimento das indústrias, do comércio, da produção agrícola e de Portugal decorria da exploração da colônia, do aumento da arrecadação fiscal e do combate ao contrabando. Para isso, o ministro tomou medidas visando reforçar o controle sobre a colônia portuguesa na América. Veja alguma delas. Primeira, em 1751 foram criadas as casas de inspeção do tabaco e do açúcar para solucionar dificuldades das exportações desses produtos. Com a finalidade de reforçar o monopólio comercial português, foram criadas campanhas geral do Grão-Pará e Maranhão, em 1755. Grão-Pará é o que a gente aprendeu no vídeo passado do primeiro reinado, que é onde
ocorreu a Guerra do Genipapo, que aconteceu no processo de independência. Mais foco que isso foi em 1800, aqui é no metade do século 17, 18, ou seja, ano 1700. Então, vamos focar. E a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba em 1759, para consolidar o domínio português das fronteiras do norte e do sul e da América Portuguesa, Pombal propôs integrar os indígenas à sociedade colonial. Para isso, determinou obrigatoriamente o uso da língua portuguesa, incentivou o casamento entre colonos e ativos em 1755 e proibiu que estes fossem escravizados em 1758, medida que impulsionou o lucrativo tráfico de escravos africanos, porque era só brasileiro, então o africano poderia viver uma boa aqui no Brasil e ser escravo. Então, continuava dessa forma. Então, além disso, em 1759, com o intuito de reforçar a centralização política administrativa, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todos os seus domínios coloniais. 2 anos depois, Pombal criou o Real Erário, com as tarefas de garantir a cobrança do quinto na América Portuguesa. Ou seja, em 1759, eles expulsaram os jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios coloniais. 2 anos depois, Pombal criou Real Erário, com as tarefas de garantir a cobrança do quinto na América Portuguesa. Entenderam até aqui? E também a combater a sonegação e o contrabando. Em 1763, transferiu-se a sede do governo do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, transformando o centro político da colônia em áreas mineradoras. As medidas pombalinas sobre a América também visavam arrecadar recursos para cobrir os gastos com a reforma de Lisboa. Isso porque a capital metropolitana havia sido atingida por um grande terremoto em 1755, que destruiu quase por completo. O Marquês de Pombal, defensor das ideias da Ilustração, encarregou-se de contratar engenheiros para construir e remodelar a cidade. As medidas pombalinas, contudo, não foram suficientes para impedir a crise do domínio colonial português da América, que expressava mais a fragilidade portuguesa e a falência do antigo regime. A independência dos Estados Unidos em 1776, os interesses das indústrias inglesas em conquistar o mercado das colônias e insatisfação das elites de algumas capitanias com a exploração colonial apontavam para o fim da dominação portuguesa no Brasil. As conjurações mineiras e baianas do século XVIII mostrariam que o colapso do mercantilismo e do sistema antigo colonial era um movimento que os reinos ibéricos já não conseguiam deter. Entenderam até aqui? Se não, é um vídeo, não tem muito como, né? Conjuração mineira. O que foi? A exploração aurífera em Minas Gerais havia gerado uma rica elite urbana, formada em grande parte por contratadores, homens de prestígio que recebiam da coroa o direito de cobrar os impostos da população mineira. Entretanto, com o progressivo esgotamento das minas a partir dos anos de 1760, os contratadores se viram em grandes dificuldades, porque, o imposto, era os carinhas aqui, que era os contratadores, eles cobravam imposto, que era o ouro. E aí, eles não tinham mais ouro, tava acabando. Porque o ouro não é uma fonte renovável, Então, por isso que o ouro tava acabando. Então, a queda da produção aurífera levou a uma redução dos tributos recolhidos pelos contratadores e, consequentemente, a diminuição da parte destinada dos cofres da coroa no início de 1789. As dívidas dos contratadores com a coroa
somaram R$ 1 milhão. Eu não vou converter aqui o que é R$ 1 milhão, tá? Mas se você quiser saber o que é R$ 1 milhão, você pode perguntar o que seria R$ 1 milhão para converter com dinheiro de hoje, tá? O Google te responde rapidão. Eu não vou fazer aqui porque eu não pesquisei, eu não quero passar vergonha dizendo uma coisa que eu não estudei. Em 1788, chegou à região das Minas Gerais um novo governador da capitania, Luiz Antônio de Castro do Rio de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Sua tarefa era cumprir a lei da derrama. O que era derrama? Era um imposto. Portugueses amavam o imposto, pelo jeito, né? Porque, a derrama obrigava você a pagar 100 arrobas de ouro anuais para a coroa portuguesa. Dá mais de uma tonelada. Ou seja, um avião inteiro, um avião inteiro de dinheiro, de ouro. Anualmente para a coroa portuguesa, tá? Então, quando foi anunciada a cobrança dos impostos atrasados seria feita em 1789, acompanhada de uma ampla investigação sobre o contrabando na região, destacado membros da elite econômica e intelectual de Minas Gerais passaram a se reunir em Vila Rica e a planejar um movimento contra o domínio colonial, que ficou conhecido como Conjuração Mineira, que nem eu tinha dito aqui, que é a Conjuração Mineira, e mostrariam que o colapso do mercantilismo e do antigo sistema colonial era um movimento que os reinos ibéricos já não conseguiam deter, ou seja, eles não conseguiram deter em um certo período, né? De início eles conseguiram, vocês vão entender. Entre os conspiradores estavam os padres José Rolim e Carlos Toledo de Melo, os contratadores endividados, como João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silvério dos Reis e Domingos de Abreu Vieira, os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e o alferes. O que é um alferes? É um oficial de baixa patente, Joaquim José da Silva Xavier. E ele ganhou ele ganhou um feriado para ele. Exatamente. O feriado é de... Se você diz Tiradentes, parabéns, você acertou. Ele é o Tiradentes. Por também exercer funções de dentistas. Sabia dessa? Tiradentes, ele trabalhava no exército e era um dentista. Porque você fazia um bico, né? Quando você não tinha muito dinheiro. Na época você fazia um bico de dentista. Hoje você precisa de um diploma. Na época você não precisava apresentar o diploma. Eu sou dentista. Arrancava um dentinho ali, arrancava outro. Tava de boa. Não acontecia nada com você. Os conjurados, em sua maioria, tinham frequentado as universidades europeias, onde entraram em contato com as obras de pensadores iluministas e seus ideais de liberdade e igualdade. Essas convicções somadas ao exemplo de luta pela independência dos Estados Unidos em 1776, influenciaram essa elite econômica e intelectual de Minas Gerais a definir objetivos da conjuração, como veremos a seguir. Virando a página do livro. E, gente, eu tô lendo um livro, só que é só pra eu lembrar o que eu estudei, tá? Que eu estudo antes de ver. Aí eu gosto de ler um pouco com vocês aqui. Aí eu vou resumir. O plano dos conspiradores, que era proclamar uma república em Minas Gerais, esperando apoio de São Paulo e do Rio de Janeiro, alguns deles eram contrários à escravidão, mas a maioria defendia sua continuidade por serem donos de escravos. Os conjurados também propunham o perdão de todas as dívidas como a Fazenda Real. Então vamos lá. Eles queriam a continuidade por serem donos de escravo, a elite, que é a elite que está fazendo isso. O único pobre que tinha lá foi o único executado, que é o Tiradentes. Eu acabei de contar um spoiler da história, mas vamos lá. Então eles também queriam o perdão das dívidas, as dívidas que eles tinham com Portugal, com a família e as dívidas com a Fazenda Real. O incentivo à instalação de manufaturas na capitania, a liberação de distrito diamantino
para todos os mineiros e a fundação de uma universidade em Vila Rica. Em reuniões da casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os conjurados decidiram que o levante deveria ocorrer no dia da execução da derrama, em março de 1789. Joaquim Silvério dos Reis, um dos contadores mais endividados, delatou os companheiros, ou seja, X9, dedo duro, cagueta, pode chamar do jeito que ele quiser, porque ele dedurou para os portugueses a conjuração mineira. Deu certo então? Não deu certo por causa desse cara aqui. Então, com isso, todos os revoltosos foram presos e enviados para o Rio de Janeiro. O movimento, portanto, não se realizou. De total de 34 conspiradores, 11 foram condenados à morte, tá? Não foi só o Tiradentes, tá? Mas um deles foi o Tiradentes. 10 deles, porém, tiveram penas substituídas pelo exílio perpétuo na África. Ou seja, eu errei aqui um erro de roteiro meio óbvio, né? Foi só o Tiradentes que foi executado. Somente Tiradentes foi executado em uma cerimônia pública no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. O alferes foi enforcado e seu corpo esquartejado. Seus restos mortais foram expostos em postes das cidades mineiras. O ritual tinha força simbólica, mostrar à população: não se rebele à coroa. Isso que vai acontecer com você. Você vai ser morto, seus pedacinhos do seu corpo vão estar numa parte das ruas, né? Era para botar medo na população. É um governo à base do medo. Então, gente, também tem a conjuração baiana. O Brasil teve 2 conjurações. Foi de motivos totalmente diferentes. Então, vocês têm que entender, conjuração mineira e conjuração baiana, apesar de ter o mesmo nome, não foi a mesma coisa. Entenderam? Não foi. Vamos lá. A conjuração Emanda, as revoltas do colonos também atingiram outras regiões do Brasil, como Salvador, na Bahia. Em fins do século XVIII, o aumento dos preços do açúcar no mercado internacional, provocado principalmente pelas guerras de independência do Haiti, estimulou muitos proprietários da Bahia a ampliar o cultivo de cana e a reduzir as plantações de gêneros alimentícios. Como resultado, o preço dos alimentos subiu, a grande parte da população começou a enfrentar a fome. Ou seja, com o grande preço dos alimentos que estavam acontecendo, e a população da Bahia não era, do Salvador, não era lá tão rica, eles passaram uma necessidade. Pois é, né, coitados? Então eles passaram fome. Não foi passar um apertinho no final do mês, não. Foi fome. A escassez de alimentos criou um ambiente propício para a revolta, que ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana. A presença das ideias iluministas e as notícias sobre a Revolução Francesa e a independência do Haiti, divulgadas em Salvador, principalmente pela sociedade maçônica. O que é maçônica? Até hoje existe, né? Os maçons. O que são os maçons? Os maçons são um grupo de somente homens que se ajudam um ao outro com conhecimento. É isso que é os maçons, tá? E é somente homens. Mulheres não podem entrar lá, nem se elas quisessem. E os maçons eram conhecidos como os Cavaleiros da Luz. Eles também contribuíram para impulsionar o movimento Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana teve caráter popular e forte conteúdo de oposição à elite. Então vamos ver 2 diferenças da Conjuração mineira e baiana. A mineira foi a elite que lutou, e algumas pessoas mais pobres, né, que não tinha disso. E a baiana foi popular,
do povo, do pessoal que passava fome, do pessoal que estava morrendo ali. Então, fácil entender, né? Então, a revolta reuniu pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros, libertos, mulatos. Não fala mais mulatos, tá? Não fale mulato. É porque esse livro é antigo, mas se você falar mulato hoje em dia, você estaria sendo preconceituoso por vir de mula. Então não fale mulato, não. Fale pardo. Esse é o jeito certo. E escravos também. Além de alguns homens brancos mais abastados, o primeiro ato da congelação aconteceu no dia 12 de agosto de 1798, quando alguns locais públicos de Salvador amanheceram cobertos de cartazes chamando o povo à revolução. Vários deles atacaram a administração portuguesa e reivindicavam melhores remunerações aos soldados e denunciavam a corrupção das autoridades. E o que eles queriam nessa independência? Não independência, né? Nessa conjuração. Eles queriam o fim do domínio português na Bahia, a proclamação da República, liberdade de comércio, a liberdade, o fim da escravidão e o fim das diferenças raciais. Então, aí termina o nosso tema de conjuração e das crises, tá bom? Então, esse vídeo era pra ser um monte de coisa, só que aí é que eu vou fazer, o vídeo já tá meio longo, então como eu prometi 20 minutos de vídeo, eu vou fazer essa parte, aí eu vou fazer a vinda da família real para o Brasil e a independência, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.